E aí, pessoal, vou aqui então analisar a obra Marília de Dirceu, do poeta Árcade Tomás Antônio Gonzaga. Vou analisar aqui as três partes que compõem esta obra. E lembrando, né, que o Tomás Antônio Gonzaga, ele nasceu em Portugal, mas acaba se tornando o maior destaque do arcadismo no Brasil. E o poeta, o Tomás Antônio Gonzaga, ele tinha 40 anos e ele acabou se envolvendo de forma amorosa com a Maria Doroteia Joaquina Seixas, que só tinha 16 anos. E aí a família dela vai ser contra esse noivado devido à idade do poeta. Só que o Tomás Antônio Gonzaga consegue noivar com ela e ele vai querer colocar esse amor dentro da poesia e vai fazer uso de algo que é muito comum dentro do arcadismo, que é a tal da delegação poética, ou seja, usar pseudônimos, nomes pastoris, nomes falsos. E o Tomás Antônio Gonzaga vai acabar virando pastor Dirceu, e a amada dele, né, que é a Maria Doroteia, vira a Marília. Por isso, cuidar o título, né, Marília de Dirceu. Classicamente, pessoal, Marília de Dirceu tem três partes. E o que a gente vai cuidar na primeira, né? Ela é uma parte escrita sob o ímpeto da paixão, ou seja, um pastor, que é o Dirceu, vai declarar o seu amor à sua pastora, que é a Marília. Só que na segunda parte nós vamos ter uma ruptura, que a gente chama, né, com essas convenções árcades, porque todo mundo sabe que o poeta Tomás Antônio Gonzaga foi participante da conspiração lá contra a coroa portuguesa, fez parte da Inconfidência Mineira, foi preso, bens confiscados, enfim, preso por 3 anos, escapa da forca, mas vai acabar sendo exilado em Moçambique. Então, claro que o eu lírico aqui ele vai ter traços de aproximação com o próprio Tomás Antônio Gonzaga, por causa dessa questão autobiográfica, certo? Só que, claro, a gente está, enfim, dentro das convenções árcades ali. O poeta não vai ser o homem urbano, ele vai se transformar num pastor. Se bem que a segunda parte acaba quebrando um pouco, né? Rompendo um pouco com essas questões de convenção árcade. A primeira parte tem 33 liras, publicadas em 1792. A segunda parte tem 38 liras, publicadas em 1799. E a terceira parte tem 9 liras e 13 sonetos, publicados em 1802. Vocês vão ver que eu vou falar das três partes, porém eu vou cortar bastante os poemas, não tá na íntegra, né? Eu peguei os trechos que eu achei que são melhores, assim, de cair em prova, certo? Desculpe a minha voz, pessoal, não tô postando com muita frequência, eu tô mal da voz, tô dando muita aula, tô, enfim, né, com essa questão da voz, mas tá indo, aos poucos as coisas estão melhorando, tá? Todas essas partes aqui foram publicadas quando o Tomás Antônio Gonzaga e a Maria Doroteia já estavam separados, tá? A primeira parte foi publicada em 1792, quando o poeta já estava preso na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, e a segunda e a terceira partes foram publicadas quando o poeta já estava vivendo em Moçambique, certo? E lembrar, né, que o Tomás Antônio Gonzaga vai para o exílio em Moçambique, e lá ele vai conhecer a Juliana de Mascarenhas, com quem ele vai se casar, e vai ficar em Moçambique até morrer em 1810. Já a Marília, que é a Maria Doroteia, né? Enfim, ela vai permanecer em Minas Gerais, vai fazer parte da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, vai ter uma biografia cheia de lacunas, né? Mas a gente sabe que ela permaneceu solteira até a morte. Pessoal, Marília de Dirceu aqui é a obra-prima do arcadismo brasileiro. E lembrando, né, o arcadismo, vai aparecer a obra, é comum aparecer características do movimento, que é o arcadismo ou neoclassicismo. E o arcadismo, o neoclassicismo é um movimento que vai reagir ao barroco. E o barroco é aquele período que foi baseado na fé, a ideologia dada pela Contra-Reforma, traz aquele excesso de figuras de linguagem, muitas inversões, antíteses, dentro daquela ideia rebuscada de linguagem do barroco. Já o arcadismo, lembrando, reage ao barroco. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma simplificação da arte. Então é a arte do iluminismo, a arte racional a partir de agora, o racionalismo, as coisas são decididas pela razão. E o arcadismo ele vai seguir o que a gente chama de convenção árcade, em que a gente vai ter a presença e a imitação da natureza, e nós vamos ter aquela questão bucólica, pastoril, o que vai trazer cenários pastoris, o contato com a natureza. E se eu estou neste mundo, eu tenho que adaptar também, eu tenho que transformar tudo isso num vocabulário pastoril.
Tem a áurea mediocritas, ou seja, o ideal de uma vida simples, mas com uma dignidade moral. Tem a questão do carpe diem, ou seja, aproveitar o momento presente, já que o tempo passa, o tempo voa, e sempre vai imprimindo a sua pegada, né, a sua marca. A gente vai ter o uso de figuras mitológicas. Aqui em Marília a gente vai ter Apolo, Jove, Cupido, que é o amor, a fortuna, o destino, né? Inutilia truncat, ou seja, vamos cortar o inútil, cortar os excessos do barroco, tá? O uso de pseudônimos, de nomes falsos, nomes pastoris, e aquele famoso amor comedido, o amor galante, o amor de galanteio. Cada uma dessas grandes características aí, quando for passando, eu vou falando para vocês, tá? Então a gente vai para a parte 1, que eu já antecipo aqui para vocês o resumo. Um pastor, que é o Dirceu, vai declarar o seu amor à sua pastora Marília, vai idealizar ela e vai se mostrar um homem de posses. Essa parte aqui, talvez vocês já tenham visto um vídeo aqui meu, que eu só analisei a lira 1 da parte 1. Agora eu vou um pouco mais longe, tá? Reparem, eu, pastor Dirceu, eu, Marília, e Marília, pessoal, Marília quase sempre aparece, 90% das vezes aparece como vocativo, certo? Então, ele está ali falando para ela. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro, não sou qualquer vaqueiro que viva de guardar areia e o gado. Marília, eu não guardo o gado dos outros, até porque ele vai dizer que os tem. Eu também, Marília, eu não sou uma pessoa de tosco trato, de expressões grosseiro. Reparem a preocupação com a idade, né? Dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal, o casal é um sítio, e nele moro. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite, mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Reparem que ele é um pastor com talento, é respeitado, né? Mas tudo que ele tem só vai servir se ele tiver a pastora Marília do lado dele, tá? E agora a gente vai cair naquilo que a gente chama, né, de amor galante, de galanteios, exagerado, hiperbólico. É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado. Ou seja, qual é o pastor que não vai querer ter um rebanho que cubra monte e prado? Porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Esse é o amor galante, de galanteio, tá? E aqui a gente vai ter mais uma cena de amor galante, tá? Ele diz assim, ó: leve-me a sementeira muito embora o rio sobre os campos levantado. Ou seja, que venha o rio e leve toda a minha sementeira, eu perca tudo. Acabe a peste matadora sem deixar uma res, o nede o gado. Que venha uma peste e acabe com o meu gado. Aí tu vai perder toda a sementeira e vai perder todo o gado. O que ele vai dizer? É a famosa áurea mediocritas, ou seja, eu quero uma vida simples, mas com dignidade. O que ele diz? Já destes bens, Marília, eu não preciso. Nem me cega a paixão que o mundo arrasta, que é a cobiça. Porque para viver feliz, Marília, basta que tu movas os olhos e me des um riso. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Então reparem, né, o quanto que ele está sempre se reportando a Marília aqui, só que não temos réplica por parte da Marília, tá? Lembrando, a Marília é o assunto do poeta, é a idealização, certo? Mas ela não se caracteriza como uma receptora que vai replicar, certo? E aqui agora a ideia de que eles vão ficar para sempre juntos, ó. Depois de nos ferir a mão da morte, ou seja, depois que morrermos, ou seja neste monte ou noutra serra, nossos corpos terão a sorte de consumir os dois a mesma terra. Vão ser enterrados juntos ali. E na campa, rodeada de ciprestes, lerão estas palavras dos pastores. Qual é o epitáfio, a inscrição tumular? Quem chegar e ver os túmulos de Marília e de Dirceu vai encontrar a seguinte frase: quem quiser ser feliz nos seus amores, siga os exemplos que nos deram estes. Ou seja, Marília e Dirceu como exemplo de amor, certo? Bom, a gente cai aqui para a lira 2, lembrando, eu não estou botando elas inteiras, estou recortando, pessoal, tá? E aqui a gente vai começar com o pastor Dirceu descrevendo a figura típica do Cupido, que vai aparecer muito durante a obra, né? Às vezes com o nome de amor apenas com A maiúsculo. Pintam Marília e os poetas a um menino vendado, cego, com uma aljava de setas, arco empunhado na mão,
ligeiras asas nos ombros, o tenro corpo despido e de amor ou de cupido são os nomes que lhe dão, tá? Então aqui o poeta está descrevendo como é que é a figura típica do cupido, cego, com setas, arco, ligeiras asas, né? E chamam às vezes ele de amor ou de cupido. Só que o pastor Dirceu vai negar essa descrição, vai dizer que o cupido não é moço, não é cego, não tem asas, não tem setas, né? Por quê? Porque ele vai descrever da forma dele. Por quê? Porque ele vai dizer que já foi vítima do cupido, o cupido já atacou ele, já atacou o peito dele, então ele pode descrever de forma verdadeira, não os poetas pintando o cupido, mas como ele, o pastor Dirceu, vai pintar, tá? E aí fala do rosto do cupido, da voz, vai idealizando o cupido, né? Mal vi seu rosto perfeito, dei logo um suspiro, e ele conheceu haver-me feito estrago no coração. Ou seja, ele vai pintando um retrato bonito de cupido, né? Mas qual é a intenção? Elogiar Marília. Tu, Marília, agora vendo de amor de cupido o lindo retrato, contigo estarás dizendo que este é o retrato teu. E aqui lembrando, né, quando ele coloca o cupido, como coloca amor com maiúsculo, é cupido, tá? Porque ele diz ali, né, e de amor ou de cupido são os nomes que lhe dão, tá? Bom, aqui na lira 3, aquela ideia, né, que o eu lírico, o poeta, ali, o Tomás Antônio Gonzaga, o eu lírico, né, o pastor Dirceu, tá? Ele acaba dizendo que do amor ninguém vai escapar. De amar minha Marília a formosura não se podem livrar os humanos peitos. Adoram os heróis e os mesmos brutos aos grilhões de Cupido estão sujeitos. Ou seja, não tem como fugir do amor, tá? Tanto que depois ainda ele vai citar episódios da mitologia para comprovar a força do amor. E lembrando, é aquele amor sempre com maiúsculo, nem Júpiter escapou, certo? E a ideia aqui é que o pastor Dirceu também foi flechado pelo amor. Aqui na lira 4, o pastor Dirceu pede que a Marília escute ele, porque ele vai contar o que aconteceu quando ele viu a beleza da Marília. Mal vi o teu rosto, Marília, o sangue gelou-se, a língua prendeu-se, tremi e mudou-se das faces a cor. Marília, escuta um triste pastor. E aí aquela ideia que a vista dele ficou toda confusa e tal, e agora a questão do ciúme. Se alguém te louvava, de gosto me enchia, mas sempre o ciúme no rosto acendia um vivo calor. Marília, escuta um triste pastor. Vocês estão vendo também que ele vai mudando a metrificação em vários momentos, né? Então, tem de decassílabo, pintam marílios poé, tem de 7 sílabas aqui, mal vi o teu o sangue gelou, esse aqui é de 5, por exemplo. Então vai alternando muitas vezes, né, a metrificação, mas vai usando metrificação aqui, tá? Se estavas alegre, Marília, Dirceu se alegrava. Se estava sentida, Dirceu suspirava à força da dor. Marília, escuta um triste pastor. E aqui de novo Marília, um vocativo, né? Bom, aqui na lira 5, nós vamos ter um eu lírico que vai ver uma natureza muito bonita, um campo, um sítio, um casal formoso, né? Casal é sítio, né? Prados, rebanho. Mas qual é o final? O final é sempre o mesmo. Podem até ser os mesmos sítios, mas não é o mesmo pastor Dirceu, porque ele vê que mudou. Acaso são estes os sítios formosos aonde passava os anos gostosos? São estes os prados aonde brincava enquanto passava o gordo rebanho que ao seu me deixou? São estes os sítios? São estes? Mas eu o mesmo não sou. Aí aqui ele vai para a lira 6, por exemplo, né? Uma estrofe linda agora, pessoal, de idealização. Ou seja, Júpiter fez a natureza linda, mas a Marília é mais linda ainda. Sem cansar-me a saber se o sol se move, ou se a terra volteia, assim conheço aonde chega o poder do grande Jove. Jove aqui é o Júpiter, né? Noto, gentil Marília, os teus cabelos. Quem fez uma obra tão perfeita e linda, minha bela Marília, também pode fazer os céus. E mais, se há mais ainda. Então aqui é idealização, tá? A próxima lira, lira 7, o eu lírico, o pastor Dirceu quer pintar a Marília de novo, ó.
Vou retratar a Marília meus amores. Porém como? Se eu não vejo quem me empreste as finas cores. Ah, socorre, Cupido, socorre, amor, socorre ao mais grato empenho meu. Voa sobre os astros, voa, traze-me as tintas do céu. Lembrar, né, que ele pinta Cupido de asas, aquela ideia, né, que vai flechando as pessoas, os casais enamorados, e ele pede aqui para o Cupido voar sobre os astros e trazer as tintas do céu para poder pintar a Marília. Então aqui nesse primeiro momento, né, a gente está vendo um pastor declara o seu amor à sua pastora Marília, sempre idealizando. Bom, o que diz aqui, né? Entremos, Cupido, entremos na mesma esfera, venha Palas, venha Juno, venha a deusa de Citera. Ou seja, pode vir qualquer uma, porque a Marília é linda, mais linda que qualquer deusa da mitologia, mais que Juno, que foi esposa de Júpiter, mais que Palas Atena, né, a protetora de Atenas, mais que Vênus, a deusa de Citera, é a Vênus aqui, a deusa da beleza e do amor, tá? Então ele usa até a mitologia como parâmetro de comparação de beleza da Marília. Aqui na 8, o Dirceu, por exemplo, ele quer explicar que ninguém consegue fugir do poder do amor, ok? Todos se apaixonam, todos amam. Então a Marília, ela não pode se queixar de que se apaixonou. Marília, de que te queixas? De que te roubou Dirceu o sincero coração? Não te deu também o seu? Ou seja, não foi recíproco? E tu, Marília, primeiro, não lhe lançaste o grilhão? Todos amam. Só Marília, desta lei da natureza, queria ter isenção, se escapar, não tem como escapar, né? Porque ele vai falar, né? Até os animais amam, as grandes deusas também amam, né? E aí aquela ideia de que a Marília tem que se deixar vencer pelo amor. Aqui na Lira 9, o pastor Dirceu diz que ele é, tipo, escravo da Marília, mas não à base de violência, né? E sim pelo amor. Eu sou gentil, Marília, eu sou cativo, preso. Porém, não me venceu a mão armada de ferro e de furor, não foi pela violência. Uma alma sobre todas elevada não cede a outra força que não seja a tenra mão de amor. Ou seja, né, o Dirceu não está ali arrastando ferros e tudo mais, mas ele está atado pelos cabelos, que no primeiro momento ele chama de loiros, né, fios de ouro, cabelos loiros da Marília, né? E quem basicamente fez essa guerra aí foi Cupido, Cupido com uma seta, tá? E o pastor Dirceu está sempre usando a comparação como uma figura de linguagem para mostrar o amor que ele sente pela Marília, né? E como é que ele finaliza? Ele diz que até Aquiles, até Alcides foram afetados pelo amor. Também o grande Aquiles veste a saia, também Alcides fia. Então, as figuras mitológicas também aparecendo como ideia de comparação aqui. Sempre para exaltar a Marília, exaltar o sentimento do amor também. Então, de novo, ó, a ideia de que ninguém consegue escapar das garras do amor. Se tu quer fugir, fuja dali. E qual é o conselho que o Dirceu dá para quem não quer ser ferido por Cupido? Fuge e não ore, que só fugindo de um rosto lindo se vence amor. Ou seja, tem como fugir? Tem. Esquece, foge. Foge de um rosto lindo. Bom, aqui na lira 11, o Dirceu canta, mas o que ele canta? Ele canta a Marília. Mal repito a palavra Marília, as aves doces mostram sinais de espanto. Erguem os colos, voltam as cabeças, param o ledo canto. Move-se o tronco, o vento se suspende, pasma o gado e não come. Quanto podem meus versos, quanto pode só de Marília o nome, tá? Muito bonito, né, essa aqui, ou seja, ele mal repete o nome de Marília, a natureza toda fica em choque ali. Bom, e aqui uma das eras mais bonitas, pessoal, tá? Aquela que fala sobre passagem do tempo. Minha bela Marília, tudo passa. A sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males a aventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Ou seja, né, a sorte é mal segura. Muitas vezes está tudo mal e vem uma coisa boa, ou muitas vezes está tudo bem e vem uma desgraça. Estão os mesmos deuses sujeitos ao poder do ímpio fado. Apolo já fugiu do céu brilhante e já foi pastor de gado. E aí, essas mesmas coisas que os seres, os mortais,
né, sofrem, também os deuses, os imortais sofreram, já e cita ali, né, Apolo também, tá? Bom, e a ideia, né, enquanto Dirceu e Marília estão bem, que aproveitem. Ornemos, enfeitemos nossas testas com as flores e façamos de feno um brando leito, uma cama de feno. Prendamo-nos, Marília, em laço estreito, gozemos do prazer de sãos amores, amores sãos. Por quê? Aproveitem, se amem, porque sobre as nossas cabeças, sem que o possam deter, o tempo corre. E para nós, o tempo que se passa, também, Marília, morre. Não é a Marília que morre aqui, né? É o tempo que morre, tá? Ou seja, o famoso carpe diem, aproveite, né? A preocupação com a passagem do tempo. Ah, não, minha Marília, aproveite-se o tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Uma pequena inversão aqui, né? Aproveite-se o tempo antes que faça o estrago de roubar as forças do corpo e a graça do semblante. Bom, aqui a gente vai ter então o Dirceu se dirigindo a Glouceste. Glouceste, lembrando, era o pseudônimo do Cláudio Manuel da Costa, amigaço do Tomás Antônio Gonzaga, que foi preso na Inconfidência Mineira, aparece morto na prisão, né? O Cláudio Manuel da Costa, gira toda aquela questão de e agora, como é que foi essa morte? Foi suicídio, assassinato, envenenamento, né? Até a Cecília Meirelles, no Romanceiro da Inconfidência, joga uma pilha nisso, né? E aí o pastor Dirceu fala da beleza de Eulina, que é a amada do Glouceste. Mas diz pro Glouceste que essa Eulina não vale um tesouro, mas a Marília vale. Ó, eu, Glouceste, não duvido ser a tua Eulina amada, pastora formosa, pastora engraçada. Tudo bem, a Eulina pode ser bonita. Tem, embora brancas faces, meigos olhos, fios de ouro, a tua Eulina não vale imenso tesouro. Mas a minha Marília, quanto a natureza não deve, a minha Marília vale um imenso tesouro. Então, reparem, né? Aqui essa idealização sempre dele, tá? E aqui agora o pastor Dirceu, ele começa fazendo uma reflexão sobre a passagem do tempo, que ele vai ter uma velhice melhor, por quê? Porque ele vai passar ao lado da Marília. E aqui o Dirceu lembrando agora da primeira vez que ele viu Marília. Apontando direi ali, falamos, ali, ó minha bela, te vi a vez primeira. Então darei, Marília, frios beijos na mão formosa e pia que me limpar o pranto. E aqui aquele amor também galante, comedido, o beijo não é na boca, é na mão. E aí o Dirceu pode agora se contentar, né, com a passagem do tempo, a velhice, por quê? Porque ele vai ter a Marília do lado dele. Bom, aqui na Lira 19, clássico exemplo de bucolismo, certo? Ou seja, o pastor Dirceu vai dizer o que ele está aprendendo contemplando a natureza. Essa ideia do bucolismo, aprende, quem é que é a tua professora? É a natureza, aprende contemplando a natureza. Enquanto pasta alegre o manso, minha bela Marília, nos sentemos à sombra deste cedro levantado. Um pouco meditemos na regular beleza, que em tudo quanto vive nos descobre a sábia natureza. Clássico bucolismo aqui, tá? E ele vai observar como é que a natureza trabalha essas questões, né? Repare, atende como aquela vaca preta, o novilhinho seu dos mais separa e o lambe enquanto chupa a lisa teta. Aí fala depois da cadela, do filhote, e agora fala de quando a mulher vira mãe. Que gosto não terá a esposa amante, amante no sentido de ser amada, né? Quando der ao filhinho o peito brando e refletir então no seu semblante. Quando, Marília, quando disser consigo, é esta de teu querido pai a mesma barba, a mesma boca e testa. Aquela ideia, né? Quando o filho começa a conhecer a mãe, tá? Bom, aqui aquela dúvida do poeta, eu não sei, Marília, que tenho, depois que vi o teu rosto, pois quanto não é Marília, já não posso ver com gosto. Ou seja, ele perde o interesse por qualquer outra figura, perde o interesse. Se não for Marília, não posso ver com gosto, porque ele só quer a Marília, tá? E aí a pergunta, que efeitos são os que sinto? Serão efeitos de amor? Aquela coisa meio adolescente também ali, né? Bom, aqui de novo a gente vai ter, pessoal, a áurea mediocritas, ou seja, a vida simples, mas com dignidade moral. Ó.
Tu, Marília, não habitarás palácios grandes, nem andarás nos coches voadores. Ela não vai ter riqueza, mas terá um vate, um poeta que te preze e que cante os teus louvores. Então, assim, qual é a vantagem da Marília em ter o Dirceu perto dela? Ele é poeta, ele pode fazer versos que vão durar eternamente, ou seja, a arte vai acabar eternizando a Marília. Que belezas, Marília, floresceram de que nem sequer temos a memória, só podem conservar um nome eterno os versos ou a história. Que legal, né? Aquela questão das obras, que com o passar do tempo podem os autores falecerem, mas as obras permanecem, ou seja, só podem conservar um nome eterno os versos, como a gente está lendo aqui Marília cantada em verso, né? Ou propriamente a história. E aqui ele cita, né, agora poetas que cantaram seus amores. Se não houvesse Tasso nem Petrarca, por mais que qualquer delas fosse linda, já não sabia o mundo se existiram nem Laura nem Clorinda. E aí aquela ideia, né, de é melhor ser lembrado pela poesia, pela arte, do que habitar palácios grandes, andar em coches voadores, enfim, né? Melhor ser lembrado, reconhecido pela poesia e pela arte do que pelo dinheiro. Bom, aqui o que diz, né? Encheu minha Marília o grande Jove, Júpiter, de imensos animais de toda espécie, ou seja, povoou. Por quê? Porque aqui não está se referindo a Deus, a Cristo, ele está se referindo, né, dentro desse mundo mitológico, tá? Então aparece Júpiter, ele como pai de tudo, aquela questão toda, né? Então ele que povoou de imensos animais de toda a espécie. Só que ao homem ele deu o que? As armas do discurso, a fala. E para as mulheres deu as armas da beleza. E aí ele acaba, né, citando a Helena de Troia, que colocou toda a Grécia em guerra, certo? Ele cita a Lucrécia em Roma, então ele cita o poder feminino, né, mas muito mais ligado à beleza. Tu podes dar, Marília, a todo mundo a paz e a dor à guerra, certo? Porque a beleza dela também, né, pode ser um exemplo, como foi Lucrécia em Roma, a Helena de Troia. Bom, aqui a gente tem, né, uma lira um tanto longa até, que eu cortei. O cego Cupido um dia com seus gênios, os seus ajudantes, falava de modo que lhe restava de cativar a Dirceu. Ou seja, o que o Cupido está pensando? Como é que a gente vai cativar o pastor Dirceu? Como é que a gente vai fazer ele se apaixonar? Porque as setas batem nele e não fazem nada. E aí um dos gênios diz que só uma pessoa pode fazer ele se apaixonar, que é Marília. Só as graças de Marília podem vencer um tão duro, tão isento coração. E para fazer isso, o que acaba acontecendo? Os gênios vão preparando um golpe. Eles vêm armados, né, com as setas e tudo mais. Um vai se esconder no cabelo da Marília, outro no seio dela. E aí um dos gênios ele vai se passar por criança. E aí a Marília vê e pega esse menino, essa criança, né? Ela corria chamando e ele fugia e chorava. Assim foram onde estava o descuidado pastor Dirceu. Este, mal viu a beleza e o gentil menino, entende a malícia do traidor. Ou seja, o Dirceu vendo a Marília vindo com o menino, ele percebe o golpe, tá? Aí o que ele faz? Ele tapa os ouvidos, fecha os olhos e tudo mais, né? E o Cupido fica muito irritado. Por quê, né? Porque o Dirceu descobriu o golpe. Só que aí esse gênio vai até o peito do Dirceu, tá? Faz o coração do Dirceu ali se esquentar, tanto que ele vai abrir os olhos e quando tá para ver a Marília, os gênios já ficam ali preparados, né? Enfim, armados. E aí ele cai no golpe e se apaixona pela Marília. Ou seja, o pastor já não resiste. Antes beija, satisfeito, as suas doces prisões. Bom, aqui agora o Dirceu cita grandes heróis, como Alexandre, como César, reparem, ó. Alexandre, Marília igual ao rio, o grande César, cujo nome voa. Então ele cita aqui heróis, né? Para quê? Porque ele quer inserir o pensamento dele sobre o que é ser herói. E o que ele vai dizer? O ser herói, Marília, não consiste em queimar os impérios. Não é ser Alexandre, ser o César. Move a guerra, espalha o sangue humano e despovoa a terra também o mal tirano. Tá, e o que é ser herói para ele?
Consiste o ser herói em viver justo, a áurea mediocritas, ou seja, viver uma vida simples, mas justa, com dignidade. E tanto pode ser herói pobre como o maior Augusto. E aí ele vai dizer que ele que é herói. Ó. Eu é que sou o herói, Marília Bela, segundo da virtude a honrosa estrada. Ganhei um trono, não manchei a espada, não roubei ao dono. Ergui-o no teu peito e nos teus braços, e valem muito mais que o mundo inteiro uns tão ditosos laços. Então, muito bonito também, alguns trechos muito bonitos, realmente, né? Bom, a gente está ainda na primeira parte, quase encerrando, né? Enfim, aqui nós temos aqui só para exaltar a beleza da Marília, né? Ou seja, o Cupido vai confundir a sua mãe, que é Vênus, com a Marília, porque ambas são belas. Junto a uma clara fonte, a mãe de amor, a mãe de Cupido, se assentou, ou seja, Vênus. Encostou na mão o rosto, no leve sono pegou. Cupido, que a viu de longe, contente, ao lugar correu. Cuidando, achando que era Marília, na face um beijo lhe deu. Acorda Vênus irritada. Cupido a conhece, e então da ousadia que teve, assim lhe pede o perdão. Qual é a explicação dele para ter beijado a mãe por engano, né? Foi fácil, ó mãe formosa, foi fácil o engano meu, que o semblante de Marília é todo o semblante teu. E aí, para idealizar, né, comparando Marília com Vênus. Bom, aqui o pastor Dirceu ele começa a ler poemas antigos escritos por ele mesmo, mas escritos para outras amadas. Eram cópias emendadas de quantos versos melhores eu compus na tenridade a meus diversos amores. Só que o Dirceu ele vai sendo autocrítico, ele vai vendo que tem excessos, que tem coisas mal feitas, promessas de amor que ele não cumpriu. Junto, pois, num grande monte os soltos papéis, e logo porque relíquias não fiquem, os intento pôr no fogo. Ele quer queimar. Só que aí o Cupido fica irritado. O que o Cupido vai dizer? Queres queimar esses versos? Dize, pastor atrevido, essas iras não te foram inspiradas por mim, por Cupido? E aí o Cupido vê que se o Dirceu queimar versos de amor, ele está ferindo a glória do próprio Cupido. Só que o Dirceu diz que agora tem Marília, então ele não precisa de versos guardados para outras mulheres no passado, por exemplo, né? E aí o Dirceu diz para o Cupido que o Cupido é que fez isso nele. E aí quem é o verdadeiro culpado disso, né? É o próprio Cupido, né? E aí o Cupido aceita esse argumento, né? Apenas amor, apenas Cupido me escuta e manda que os lance nas brasas. Ou seja, ele libera o pastor Dirceu a queimar os versos antigos. Bom, pessoal, a gente entra na parte 2. E a parte 2, lembrando, muda o cenário. Nós vamos ter aqui um cenário da masmorra. O que a gente depende do cenário 1 da parte 1, né? É um cenário bucólico, pastoril, ele tem um casal, um sítio, mora, enfim, tudo o sítio fornece, vinho, fruta, azeite, só que agora a gente mudou o cenário. A gente está no cenário da masmorra, o Dirceu está preso, longe da Marília. E aí a gente vai perguntar, mas em qual foi a parte que eu não li bem que ele foi preso? É que não explica muito. Aqui vocês têm o traço biográfico, né, do Tomás Antônio Gonzaga, que foi preso pela Inconfidência Mineira, tá? E nessa segunda parte aqui o poeta parece ser mais real, algo que já lembra assim até um pré-romantismo, tá? Repare então, né? Aqui nós vamos começar a segunda parte e parece ser mais o poeta Tomás Antônio Gonzaga e menos o pastor Dirceu, porque vai ter mais temas sobre a existência, cai para uma coisa mais sentimental. O que ele diz? Olha o lamento. Já não cinjo de louro a minha testa, ou seja, não estou cantando mais vitórias. Nem sonoras canções o Deus me inspira. Ah, que nem me resta uma já quebrada mal sonora lira. Mas neste mesmo estado em que me vejo, pede Marília que Cupido pede para mim que vá cantar-te. Ou seja, mesmo que ele esteja acabado, mal, Cupido vem e diz, canta, Marília. E aí ele está preso, está dizendo que está numa pequena peça, aí acaba improvisando uma caneta ali e tal, e começa a cantar Marília. Nesta cruel masmorra tenebrosa. Pessoal, cuidar. Parte 2 mudou o cenário. Ele está solitário, preso numa masmorra, certo? Ele vai falar de Marília, vai idealizar sim, mas ele está longe dela.
Nesta cruel masmorra tenebrosa, ainda vendo estou os teus olhos belos, a testa formosa, os dentes nevados, os negros cabelos. Tem um problema, né? Na parte 1 ele usa muito fio de ouro. Os cabelos da Marília como se fossem loiros. E aqui muda para negros. Então fica aquela ideia, né? Será que é uma falsidade? Enfim, não sei, né? Então lembrando, Dirceu está preso longe da Marília, tá? E aí, claro, ele está dizendo que ele é inocente. Esprema a vil calúnia muito embora entre as mãos denegridas e insolentes os venenos das plantas e das bravas serpentes. E aqui, pessoal, uma das estrofes mais lindas de toda a obra. Eu tenho um coração maior que o mundo. Tu, formosa Marília, bem o sabes. Um coração e basta, onde tu mesma cabes. Uma linda, né? Linda, linda lira aqui, tá? Bom, aqui a gente tem a passagem do tempo. Tudo muda, tem transição. Reparem, ó. Sucede Marília Bela a medonha noite o dia. A estação chuvosa e fria, a quente e seca estação. Muda-se a sorte dos tempos. Só minha sorte, não? Qual é a ideia que ele dá aqui, né? Tudo muda. Tudo tem transição. Por que o meu destino não vai ter? Por que aqui eu estou preso e não consigo ter uma liberdade? A natureza muda, a felicidade muda para a tristeza, a sorte dos deuses muda, mas só a minha sorte não? É a pergunta que ele faz, né? E aqui a gente tem, né, a preocupação do Dirceu com a passagem do tempo, o corpo mudando, a idade avançada, né? Já me vai Marília branquejando louro o cabelo que circula a testa. Olha os cabelos brancos aí. Este mesmo que alveja vai caindo e pouco já me resta. Ou seja, o cabelo vai caindo, tá? Algumas partes já careca ali, né? As faces vão perdendo as vivas cores, vão-se sobre os ossos enrugando, vai fugindo a viveza dos meus olhos, tudo vai mudando. O corpo doendo, e qual detalhe? Quem é que fez este estrago aí? Se algum dia me vires desta sorte, vê que assim me não pôs a mão dos anos. Os trabalhos, Marília, os sentimentos fazem os mesmos danos. E aí fica aquela ideia, né? Que se ele conseguir ver a Marília, aí sim ele vai ficar feliz, vai ficar jovial, né? E por que não vê? Porque ele está preso. De novo aqui, né? O pastor Dirceu sempre se lembrando da Marília como a mais bela. Não há pastora que chegar possa a minha bela, nem quem me iguale também na estrela na sorte, tá? Mas lembrando, né? Ele está preso, não tem mais a Marília, tá? E aqui um lamento, porque ele está preso e ele tem saudades de Marília, ó. Devora o coração que mal palpita o abutre da saudade. Saudade da Marília. Mas ele, como é que ele consegue ver a Marília? Com a alma, com o coração. Ó, estou no inferno, estou, Marília Bela. Uns não podem mover do inferno os passos. Eu pretendo voar e voar cedo a glória dos teus braços. Ou seja, ele ainda tem esperança, né, de ser liberado, solto e encontrar a Marília. Reparem, né, que aqui a gente tem liras mais lamentosas, mais tristes, porque está preso, está solitário. Os verbos muitas vezes no passado, porque aquilo aconteceu, não está acontecendo mais. Reparem agora os verbos no passado. Ó. Quando levares, Marília, teu ledo rebanho ao prado, tu dirás, aqui trazia Dirceu também o seu gado. Verás os sítios ditosos, onde Marília te dava doces beijos amorosos nos dedos brancos, nos dedos da branca mão. Ou seja, né, a ideia de que a Marília vai sempre se lembrar do pastor Dirceu. Quando a janela saíres, sem quereres descuidada, a minha pobre morada, tu dirás então contigo, ali Dirceu esperava, para me levar consigo, e ali sofreu a prisão. Mandarás aos surdos deuses novos suspiros em vão. E aqui nós temos uma ideia legal, né? Ali Dirceu esperava para me levar consigo e ali sofreu a prisão. Ou seja, tem uma indicação aqui, né, que ele foi preso, tá? Agora uma pequena explicação, né, de que ele foi preso, tá? Mas para saber mais, a gente tem que penetrar no contexto da obra, no lado biográfico, na história da Inconfidência Mineira também, certo? Bom, essa lira agora que eu vou ler, depois vou colocar no final para a gente fazer uma comparação, tá? Eu, Marília, não fui nenhum vaqueiro. Fui honrado pastor da tua aldeia, vestia finas lãs e tinha sempre a minha choça do preciso cheia. Tiraram-me o casal e o manso gado, nem tenho a que me encoste um só cajado. Reparem os verbos
no passado e os bens dele confiscados todos. E ele não tem nada para oferecer para Marília, mas ele diz: agora que te oferte já não vejo, além de um puro amor de unção, desejo. Tudo agora perdi, nem tenho o gosto de ver-te aos menos compassivo o rosto. Ah, minha bela, se a fortuna volta, se o bem que já perdi alcança e provo, se volta todo o dinheiro para ele, por essas brancas mãos, por essas faces, te juro renascer um homem novo, romper a nuvem que os meus olhos cerra, amar no céu a Jove e a ti na terra. Ou seja, reparem que ele não está dizendo amar a Deus, amar a... Não, é amar no céu a Júpiter, Deus romano aqui, né? E amar na terra a ti, linda Marília. Bom, e como é que ele vai fazer isso, né? Ó, se ele sair, fiadas comprarei as ovelhinhas, comprará fiado ovelhinhas, que pagarei dos poucos do meu ganho, e dentro em pouco tempo nos veremos senhores outra vez de um bom rebanho. Nas noites de serão nos sentaremos com os filhos, se os tivermos à fogueira. Entre as falsas histórias, as histórias mais literárias, né, muitas vezes, que contares, Marília, tu vai contar a minha verdadeira. Aquele que foi preso, que saiu, que conseguiu resgatar tudo, né, se isso acontecer. Pasmados te ouvirão. Eu, entretanto, ainda o rosto banharei de pranto, de choro. Essa é uma parte muito bonita, né? Porque ele pensa que se ele sair da prisão, vai voltar a ter Marília, todo mundo vai ficar chocado com a história daquele que foi preso, segundo ele, de forma injusta, né? Quando passarmos juntos pela rua, nos mostrarão com o dedo os mais pastores, dizendo uns para os outros: olha, os nossos exemplos da desgraça são amores. Contentes viveremos desta sorte até que a um dos dois chegue a morte. Muito bem. Bom, aqui de novo tristeza, ó, nesta triste masmorra. De um semi-vivo corpo sepultura, inda Marília, adoro a tua formosura. Ou seja, está quase morto ali, né? Enfim, mas lembra de Marília, tá? E aqui todo desarrumado, descuidado, ó, e o cabelo ainda flutua pelas costas desgrenhado. Não tenho valor, não tenho nem par de mim cuidar. Só que o Cupido vai lá e pergunta para ele: tu vai ficar desarrumado assim? E Marília, não estima este cabelo? Se o deixas perder de todo, não se há de enfadar ao vê-lo? Ela não vai ficar meio assim, receosa, né? O que acontece? Suspiro, pego no pente e vou logo o cabelo atar. Ou seja, faz o que o Cupido pede. Bom, aqui o Dirceu culpando a lei que prendeu ele, ó. Manda prender ao réu austera a boca, porém seus olhos choram. Se a inocência denigre a vil calúnia, que culpa aquele tem que aplica a pena? Não é o julgador, é o processo e a lei que nos condena. Bom, e aqui a ideia dele de cantar Marília numa lira. Nesses teus olhos amor assiste, nesses teus olhos Marília Cupido mora. Deles faz guerra, ninguém lhe foge, ninguém resiste. Reparem que ele está idealizando Marília, falando bem dela, mas lembrando, ele não está com ela, porque ele está preso. Tanto que ele diz: eu produzi estas ideias quando Marília, o som escuto de vis cadeias. E aqui o lamento dele, porque ele está preso como se estivesse no inferno. Meteu-se nesta infame sepultura que é sepulcro sem honras, breve masmorra escura. Não vejo as tuas faces graciosas, Marília, os teus soltos cabelos, as tuas mãos mimosas. Enquanto isso ele vai sobrevivendo, né? Eu, Marília, respiro, mas o mal que suporto é tão tirano e forte que já me dou por morto. A insolente calúnia depravada ergueu-se contra mim, vibrou da língua a venenosa espada. Venha, que vem o processo, venha, na inocência me fundo. Então aqui a ideia de que ele é inocente, tá? Né? Sabendo disso, diz que foi caluniado, mas tem a ideia, a fé que vem o processo para se defender, tá? Bom, e aqui agora mais uma lira triste, por quê? Porque ele vai deitar na cama da prisão. Vou-me, ó bela, deitar na dura cama, de que nem sequer sou o pobre dono, que é a cama da prisão. Estende sobre mim Morfeu, o deus do sono, as asas e vem ligeiro o sono. Só que não vão surgindo pesadelos para ele, apesar de preso, vão surgindo coisas boas. Ele pensa na Marília, se casando com ela, pintam que entrando vou na grande igreja, pintam que as mãos nos damos. Só que lembrando, ele está preso. E daqui a pouco o que acontece?
Vêm os soldados. Aqui, alerta, grita o mau soldado. E o outro, alerta estou, lhe diz gritando. Acordo com a búria, com barulho, então conheço que estava sonhando. Não é real, porque ele está preso. Bom, pessoal, a gente entra aqui agora na parte 3. Alguns dizem que são partes que não se encaixavam bem nem na primeira parte nem na segunda, como se fosse uma espécie de resto poético, tá? Então a gente vai ver algumas, tá, que são interessantes aqui. Convidou-me a ver seu templo cego Cupido um dia. Ou seja, o Cupido vai lá e diz, venha ver meu templo. Encheu-se de gosto o peito, fiz deste Deus um conceito como dele não fazia. Aqui vejo descorados os terníssimos amantes entre as cadeias gemerem. Ou seja, ele está vendo ali, né, aquela ideia dos amantes, enfim, na cadeia também, né, sofrendo, longe das suas amadas, né? E o que o Cupido diz? Quem quer cingir o loureiro também vai sofrer primeiro todo o trabalho da guerra. Ou seja, né, sem dor, sem ganho. É isso que está dizendo, né? A gente tem que sofrer sim, tá? Pessoal, e uma das liras mais conhecidas e comentadas vem agora, que é a lira 3 da parte 3. Eu quero que vocês cuidem com muita atenção ela, tá? Porque aqui a gente vai ver Brasil de verdade. Porque o que vai dizer o Dirceu? O que a Marília não vai ver? Reparem que eu negritei ele, não verás, não verás, não verás. Mas a gente está vendo Brasil de verdade. E depois, o que a Marília vai ver? Então, o que a Marília não vai ver? Tu não verás, Marília, sem cativos, sem escravos tirarem o cascalho e a rica terra, ou dos cercos dos rios caudalosos ou da minada serra. Ou seja, a Marília não vai ver o trabalho aqui da mineração, do trabalho escravo, né? Então aqui é essa aproximação com o Brasil de verdade. Agora a gente está vendo um Brasil de verdade, não aquele mundo bucólico, artificial, fake, né? A gente está vendo aqui trabalho escravo e a Marília não vai ver isso, segundo o pastor Dirceu. Não verá separar ao hábil negro do pesado esmeril a grossa areia e já brilharem os granites de ouro no fundo da bateia. Ou seja, Marília não vai ver o trabalho da mineração, que era algo comum em Minas Gerais, né? Região dos Gerais. Marília, tu não verás derrubar os virgens matos, queimar as capoeiras ainda novas, servir de adubo a terra fértil cinza, lançar os grãos nas covas. Marília, tu não vai ver o trabalho de desmatamento e reflorestamento. Tu não vai ver isso aí, tá? O que ela não vai ver também? Não verás enrolar negros pacotes das folhas secas do cheiroso fumo, nem espremer entre as dentadas rodas da doce cana sumo. Ou seja, Marília não vai ver o trabalho do fumo, nem o trabalho da cana de açúcar. Ou seja, o que ela não vai ver? Não vai ver trabalho manual. E o que ela vai ver agora? Verás em cima da espaçosa mesa altos volumes de enredados feitos. Ver-me-ás folhear os grandes livros e decidir os pleitos. Ou seja, reparem que ela vai ver aqui o amado dela trabalhando, mas trabalhando como? Como um jurista, como um advogado. E lembrando que o Tomás Antônio Gonzaga ele era jurista. E aqui parece que sai um pouco do personagem Dirceu, pastor, para ser muito mais autobiográfico, porque a Marília vai ver o quê? Não vai ver trabalho de Brasil. Reflorestamento, desmatamento, mineração, trabalho escravo. Ela vai ver o que é o trabalho de um jurista, tá? E aí, o que a Marília vai fazer? Enquanto eu revolver os meus consultos, tu, Marília, me farás gostosa companhia, lendo os fatos da sábia mestra história e os cantos da poesia. E aí, enquanto a Marília fica observando, né, o Dirceu trabalhando como um jurista, ela vai ficar lendo livros de história, vai ler poesia, literatura, mas longe de ver o trabalho manual. Tá? Então é uma lira muito importante, pessoal, porque caem por terra aqui os convencionalismos árcades, basicamente. A gente tem cor local, tem um Brasil de verdade aparecendo aqui. Tá? Na lira 5, é uma lira em que o Tomás Antônio Gonzaga mudou o pseudônimo da Maria Doroteia. Ele não usa Marília, usa Nise, mas vai ser a mesma ideia lá do começo, né? Não é um pastor que guarda gado dos outros porque ele tem. É basicamente uma mesma lira que talvez não tenha encaixado, que ele tenha feito uma melhor e deixou como resto de poesia, né? Mas com o nome de uma amada diferente, que era comum no arcadismo, né? Essa mudança de nomes de amadas aí. Eu não sou, minha Nise, pegureiro, ou seja, pastor, que viva de guardar areia e o gado. Nem sou pastor grosseiro dos frios gelos e do sol queimado, que veste as pardas lãs do seu cordeiro.
Graças, ó Nisibela, graças à minha estrela. Ó, Acresso, né, o rei da Lídia, que era riquíssimo, Acresso não igualo no tesouro, mas deu-me a sorte com que honrado viva. Não cinjo coroa de ouro, mas povos mando e na testa altiva verdeja a coroa do sagrado louro. Graças, ó Nisibela, graças à minha estrela. Certo? Então aqui parece ser assim um tipo de lira que não vingou, não deu certo, eu fiz uma melhor, mas ficou como resto de poesia, tá? Aqui, tu, formosa Marília, já fizeste com teus olhos ditosas as campinas do turvo ribeirão em que nascestes. Deixa, Marília, agora as já lavradas setas. Anda afoita a romper os grossos mares, anda a encher de alegria estranhas terras. Ah, por ti suspiram os meus saudosos lares. Então reparem que aqui ele usa a Marília, não a Nise. Então parece mesmo aquela ideia de que são liras que não se enquadravam bem nem na primeira nem na segunda parte, tá? E aqui, nova mudança, pessoal, tá? Porque ele vai mudar o nome da amada, não é Marília, não é Nise, mas é Dirceia. E traz a ideia que está preso, longe dela, uma lira que poderia se encaixar na parte 2 e que talvez ele não tenha usado e tenha jogado, né? Chegou-se o dia mais triste que o dia da morte feia. Caí do trono, Dirceia, do trono dos braços teus. Ah, não posso dizer-te, meu bem, adeus. Ímpio fado que não pôde os doces laços quebrar-me, por vingança quer levar-me distante dos olhos teus. Ah, não posso dizer-te, meu bem, adeus. Bom, pessoal, aqui para encerrar, eu quero comparar aqui uma lira da primeira parte, em que ele está livre e tem, com uma da segunda parte. A primeira, o Dirceu está livre, usa verbos no presente, tem posses, e tudo que ele precisa encontra no sítio dele, no casal dele. O que ele diz? Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado. Eu não sou de tosco trato, nem de expressões grosseiro. Eu não sou nem dos frios gelos, nem dos sóis queimado, nem muito branco, nem muito negro. Eu tenho o próprio casal e nele moro. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite, mais as finas lãs de que me visto, certo? Agora reparem se eu vou comparar esta primeira parte com a segunda parte, ele vai usar verbos no passado porque ele tinha bens. Ele não tem mais porque ele está preso e teve os bens confiscados, tá? Eu, Marília, não fui nenhum vaqueiro, fui honrado pastor da tua aldeia, vestia no passado finas lãs e tinha sempre a minha choça do preciso cheia. Tiraram-me o casal, aquele que no primeiro momento, aquele sítio que está lá, e o manso gado, nem tenho que me encoste um só cajado. Ou seja, aqui, né, pessoal, qual é a ideia que fica, tá? Comparar essa primeira parte com a segunda, que é onde ele está livre, com a parte que ele está na masmorra, preso, e a terceira parte, cuidar que elas lira, principalmente a lira 3 da parte 3, tem muito a ver com o Brasil. Grande abraço, espero ter ajudado vocês. Se puderem se inscrever aqui no canal Leituras Obrigatórias, curtir, comentar, agradeço de coração. Grande abraço a todos, desculpem pela voz.